Oi, Sérgio. Então, quando eu tento clicar aqui no convidado para você fazer parte da live, não aparece essa opção para mim. E é com você e só mais uma pessoa que acontece isso. E aí, quando eu tento meio que te forçar a entrar na live, automaticamente diz que não vai. Boa noite, pessoal, novamente. O nosso convidado está tendo algum problema para entrar na live, né? Eu não estou conseguindo, ele também não está conseguindo ser aceito. Então ele vai trocar aqui rapidinho o Insta dele para ver se a gente consegue, né? Se a gente consegue fazer isso dar certo. Um momento.
Acho que agora vai, pessoal. Tô só esperando o Sérgio confirmar.
Agora sim. Agora sim. Resolvido o mistério. Nossa, não, esses problemas técnicos, né? É engraçado. A gente treina, treina, treina e exatamente no momento que a gente precisa é quando não dá certo, né? Isso é impressionante. É Acontece, ainda mais pra impressionante. Maria de primeira viagem em Instagram igual eu, velho. Nossa, não, Agora sim. eu sofro muito. Eu sofro muito com isso também. Mas tá. Bom, agora a gente está ao vivo, né? Tá esperando as pessoas chegarem. A gente está um pouco atrasado, né? Uhum. Mas deixa eu perguntar aqui para Carla se já dá para começar. O que você acha, Carla? Vou só acender uma luz aqui para ficar um pouco mais claro. Tá ok. Acho que a gente já acho que a gente já pode começar, né? Por conta do tempo, né? Que a gente ficou esperando, né? No caso, tentando resolver. Uhum. Tá bom, então. Uhum. Vamos começar. Muito boa noite, pessoal. Nós estamos começando agora o nosso Café com Agroecologia número 73. O meu nome é José Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente eu sou aluno de mestrado em agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa. Quem está me ajudando aqui no backstage, né, me dando todo o apoio, é a Carla Farias. Ela é formada em nutrição pela Universidade Federal do Pará. E nós temos o nosso convidado, né, o nosso facilitador, o Sérgio Tedes. Ele é biólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente ele está atuando como educador na Secretaria de Educação na Bahia. Se você quiser depois, Sérgio, você pode dar uma introdução também, né, adicional a que eu fiz, mas senão você pode já começar, né? Eu desejo a todos uma ótima conversa, uma muito boa apresentação para você. É isso. Beleza, José, muito grato aí, viu, pela paciência sua e de todos aí. Você falou que eu sou o facilitador de hoje, eu fiquei me perguntando se eu não sou o dificultador, né? Depois de tanta dificuldade, que bom que a gente resolveu o problema. Mas é isso, né? Meu nome é Sérgio, eu sou biólogo lá pela FMG, como você falou, e depois de quase 10 anos de formado é que eu voltei para a academia para poder fazer meu mestrado e sou bem grato de estar aqui contribuindo hoje, né, com o Café com Agroecologia, porque quando eu tive em Viçosa, né, fazendo mestrado, eu pude participar primeiro como ouvinte, né, participando, escutando as apresentações e depois colaborando também, construindo. Então, fico feliz de agora estar podendo semear algumas ideias, né? Eu É isso, eu não conheço bem a ferramenta do Instagram, já assisti algumas lives aqui, mas eu tinha para mim que eu ia ter condição de compartilhar uma tela, então eu elaborei uma apresentação para poder facilitar a exposição, né? Mas agora que eu vou entender mesmo que eu não vou ter como compartilhar, então assim, eu estou tendo que mudar minha estratégia em cima da hora, mas eu espero que a gente possa trocar ideias aqui, né? Aí eu vou só te pedir, Jussi, para você me alertar em relação ao tempo, para eu também não extrapolar, já teve o atraso aí, só para não, pra eu também me organizar bem, se quiser me avisar dos limites aí, por favor. Mas assim, agradecer a presença de todos, né? E eu trouxe assim um assunto para trabalhar, para, né, compartilhar com vocês, conversar, que é metodologias participativas para o fortalecimento da agroecologia, que é um tema com que eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado, né? E é um tema que na lida prática assim com a agroecologia, né, que eu venho buscando ter, eu vejo que é um tema central, sabe, para a gente pensar uma pergunta
pergunta que eu acho que todo agroecólogo se faz, que é assim, como que a gente fortalece o movimento, como que a gente qualifica o movimento. E eu entendo que as metodologias participativas, elas são umas ferramentas assim muito preciosas para a gente ganhar em escala, né, fazer em áreas maiores e com mais pessoas, mas também ganhar em qualidade. E aí o que eu quero é falar um pouco da agroecologia, né, do que eu entendo e do que a ciência entende, problematizar algumas coisas para depois, mais na frente, poder falar de algumas ferramentas, né, eu acho que vai ficar um pouco limitado assim, ficar só falando, mas eu vou tentar expor aqui de alguma maneira algumas ferramentas para desenvolvimento, né, do trabalho com agroecologia. Então, assim, hoje mesmo eu estava procurando conceitos, né? O que é agroecologia? Eu não sei se todos que estão aqui realmente estão envolvidos com agroecologia, né? Mas, assim, aí eu fiquei buscando, né, as definições acadêmicas em torno do termo, e eu achei uma coisa muito mais simples que eu vejo que diz com muito mais naturalidade para todos entenderem, né? Então, eu encontrei assim que agroecologia significa entender como a natureza funciona para replicar os trabalhos que a natureza faz nas nossas fazendas e propriedades. Então eu vejo que isso assim, é um pouco da essência, pelo menos é do que eu busco mesmo com a agroecologia, é realmente entender como a natureza funciona. E eu vejo que é essa racionalidade que eu vejo que a agroecologia ela busca a gente desenvolver. É do ser humano se colocar como um aprendiz da natureza e usar as ferramentas, a inteligência, a tecnologia, toda a capacidade de criação que o ser humano tem a favor desses processos da natureza, né? Então, eu acho que esse é um conceito importante para a gente poder entender como que, mais na frente, né, o que vão ser os desafios para poder entender a natureza e para trabalhar a favor da natureza, e principalmente como que são os desafios para a gente também conseguir agregar pessoas em torno desse trabalho. E eu vejo que é para isso que as metodologias servem, né? Então, assim, a agroecologia é buscar entender os processos da natureza e trabalhar a favor dos processos da natureza, mas ela também se constitui, né, como uma ciência que é construída nas universidades, nos centros de pesquisa, ela se constitui como prática, né, nos agricultores, nas terras, né, e como movimento também, porque ela tem uma direção, né, eu não consigo ver a agroecologia muito neutra, ela tem uma direção, um objetivo, que é estabelecer, né, sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis e resilientes. Então, né, a ONU fala que ela tem uma direção e a direção dela, o objetivo final da agroecologia, né, segundo a FAO, é garantir a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada. Então, quando a gente pensa isso, né, e começa a internalizar valores de justiça, de equidade, de diversidade, de respeito, então eu vejo que ela tem um caráter político também muito forte, a agroecologia. E aí uma outra abordagem, né, uma outra definição é justamente falando que ela tem uma abordagem que é participativa, porque nessa construção desses sistemas agroalimentares ela precisa da participação da ciência apoiando a prática e da prática baseada na ciência. E ela é transdisciplinar porque ela também se abre para além da ciência, ela se abre para outras sabedorias, né? Para sabedorias de povos originários, de povos ancestrais, de povos tradicionais, que nos auxiliam a mudar um pouco dessa racionalidade que a gente tem sobre o mundo natural, sobre os bens, sobre os serviços da natureza também, né? E aí, por fim, essa outra abordagem, essa outra definição diz que ela é participativa, transdisciplinar e orientada à prática. Então, ela tem essa direção, conforme a gente esteve falando. E aí a gente sabe que ela contribui, né, para garantir a segurança alimentar e nutricional, ela aumenta a resiliência às mudanças climáticas, conserva e recupera a biodiversidade e diminui a pobreza rural. Então, assim, essa pergunta, né, de como fortalecer a agroecologia é dentro dessa necessidade que a gente vê de construir um outro sistema agroalimentar, né, por várias pressões que a gente vive de todos os lados, e agora com a pandemia é mais uma, né? E aí o que as literaturas, né, todos os processos de sistematização das experiências de agroecologia, elas apontam, é que é fundamental para a gente expandir a agroecologia, então, respondendo essa pergunta, uma série de iniciativas, mas entre elas estabelecer processos construtivistas de ensino e aprendizagem, estabelecer parcerias, né, entre instituições em torno de um mesmo objetivo,
E aí eu destaco assim, a noção das trocas de conhecimento, das pesquisas e projetos colaborativos, né, e dessa noção que aparece muito, que é a da construção do conhecimento agroecológico, né? Porque quando a gente fala, né, naquela primeira definição, que a agroecologia ela é uma tentativa de entender a natureza e trabalhar a favor dela, a natureza ela é regida por princípios, mas ela é múltipla nas suas formas, né? Os princípios unificam a agroecologia, mas a expressão dela é muito diferenciada, de acordo com o local em que ela existe, de acordo com as pessoas que estão em torno do processo de construção. Então, essa noção da construção do conhecimento, eu vejo que ela é central para a agroecologia, porque ela tem que ser construída nos territórios, né, em ambientes específicos. Então, essa construção do conhecimento, ela permite ajustar esses princípios, ajustar essa tarefa de trabalhar em favor dos processos da vida para cada ambiente, seja na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado, né? Bom, e aí, nesse trabalho, né, da construção do conhecimento é que entra essa dimensão da participação. Por que a participação é tão importante? É porque nessa tentativa de construir conhecimento com pessoas em contextos específicos, ambientais, sociais, econômicos, a participação, garantir a participação das pessoas, ela facilita com que essas nossas intenções, as nossas intervenções e projetos, elas de fato vão atender a demandas reais dessas comunidades. Então, acho que um primeiro elemento importante para participar da participação é realmente a gente estar dialogando e construindo com pessoas e atendendo às necessidades dessas pessoas de fato, né? Além delas facilitarem também o maior engajamento dessas pessoas e contribuir para a emancipação desses sujeitos, né? Como pessoa humana, assim falando. E aí, nesse processo de participação, né, pensando assim, no processo da transição agroecológica, né, que se fala tanto, que é esse caminho, né, de sair de sistemas convencionais e muitas vezes de monoculturas para sistemas diversificados. Esse caminho ele é um caminho de desafios, né? Então, a transição agroecológica ela tem essas etapas, né? O Glisman propõe 5 etapas. E eu li e reconheço assim muito desafios na terceira etapa, que viria assim depois da substituição de insumos, né? Quando né, no nível da propriedade, quando a pessoa já deixa de usar agrotóxicos, já substituiu por insumos orgânicos, ela tem um desafio de dar um passo além, que é de redesenhar esses sistemas produtivos dela. E aí, incluindo mais diversidade biológica, né, mais espécies, aprendendo a lidar com a diversidade de espécies. E esse passo, né, essa etapa, ela é muito desafiadora porque ela envolve vários riscos, né? Então ela tem um risco social, econômico envolvido e ela, principalmente, ela demanda muito conhecimento. E aí eu vejo algumas pessoas, né, que para mim são referência à agroecologia, falar uma coisa que eu concordo, assim, que a agroecologia ela tem como principal insumo conhecimento. Então, e eu vejo isso muito claro nesse avanço para esse terceiro passo, esse redesenhar de agroecossistema, a gente consegue fazendo isso sabendo introduzir e manejar biodiversidade, e desenvolvendo práticas, né, de conservação para aumento da qualidade do solo, práticas que vão garantir a saúde vegetal, a produtividade das plantas, os serviços ecossistêmicos. Então, eu vejo que o conhecimento, essa construção do conhecimento, mais uma vez, ela é fundamental, né, para esse avanço da transição agroecológica. E aí que eu vejo que é importante, já entrando nas metodologias participativas, as ferramentas que permitem que os agricultores possam trocar esse conhecimento. Né, agricultores que já deram um passo adiante nesse processo de transição, que eles possam servir, como o Altieri fala, né, de faróis agroecológicos. Eu acho legal essa expressão, né, de serem um ponto de luz assim, a clarear né, outros agricultores que estão nesse processo de construção. E, igualmente, pensando para quem está na academia, né, desenvolvendo pesquisas e construindo projetos, também pensar o papel que as pesquisas têm nesse processo de construção do conhecimento. E aí, antes de começar então a trazer as metodologias participativas, eu pensei aqui em mencionar, e aqui eu só vou fazer isso mesmo, duas experiências em mais larga escala que a gente tem no mundo,
que se apoiaram totalmente em metodologias participativas, né, horizontais, de troca de conhecimento entre agricultores, para dar saltos assim grandes, né, no número de pessoas adotando práticas agroecológicas, né. Um primeiro exemplo que eu acho muito legal é a experiência do movimento do campesino a campesino, né, lá em Cuba. Ele está descrito num livro que chama Revolução Agroecológica, que é um livro muito legal assim de conhecer. Ele relata, né, assim, como que esse movimento, o campesino a campesina, ele começou em alguns países da América Central e ele chegou em Cuba por volta de 99 com mais ou menos 216 famílias envolvidas nesse processo de troca de conhecimento agroecológico. E Cuba passou por um processo em que, assim, ou ela fazia a transição agroecológica ou ela fazia, porque quando cai, né, o bloco soviético lá, a União Soviética, Cuba perde toda a fonte que ela tinha de petróleo e de insumos para a agricultura convencional que ela praticava. Então, ela, por questão de produção de alimento, uma coisa bem básica mesmo, de segurança alimentar e nutricional, ela começa a desenvolver uma série de experiências de agricultura urbana e de agroecologia, na zona rural também, para viabilizar essa produção sem insumos externos. E aí, em torno de 10 anos, esse número de famílias envolvidas sai de 216 para mais de 110 mil. Né? O número com mais de 121 mil oficinas práticas organizadas, em que os agricultores eram os principais protagonistas do processo de construção do conhecimento. Né? Eu trouxe outras imagens aqui só para mostrar que em 10 anos, nesses 10 anos de construção agroecológica horizontal com agricultores, falando para agricultores, mas em parceria com institutos de extensão e pesquisa, eles conseguiram dar um salto assim, muito grande no percentual da agricultura camponesa para a produção de alimento no país. Tem gráficos mostrando isso, eu não vou poder socializar com vocês, mas fica a sugestão do livro aí, né, para conhecer mais. E uma outra experiência em larga escala também foi feita na África, né, onde nos plantios de milho, de milheto e sorgo, que estavam tendo muito problema com larvas, né, de uma mariposa que estava destruindo as plantações, foi desenvolvido um sistema integrando mais duas espécies junto da lavoura de milho, né, e milheto e sorgo, no intuito de controlar, fazer um controle biológico dessas pragas, vamos dizer assim, entre aspas, né? É um sistema que é conhecido como push and pull, né, no inglês, que seria empurra e puxa. E aí, com essas duas plantas que eles entraram, né, uma leguminosa e o capim-elefante, o capim de corte, eles conseguiram, né, justamente afastar, uma planta afastava a mariposa para fora da lavoura, então seria o empurra para fora, né, da lavoura o inseto que estava causando o problema. Enquanto a planta que era plantada na borda, que era o capim de corte, atraía ela para fora. Então isso reduziu muito a infestação de larvas na lavoura do milho. Ao mesmo tempo, essa leguminosa que era plantada no meio da plantação de milho, né, como leguminosa, ela aumentou o teor de nitrogênio dos solos, então ela contribuiu para o aumento da qualidade do solo, e também servia ela mesma como uma fonte de proteína para os animais. Então ela serviu como complementação alimentar, né, para os animais. De modo que, assim, introduzindo duas espécies com critério, resolveram vários problemas ao mesmo tempo. Né? Então, vejo assim, eu vejo que a agroecologia, então, é isso, enxergar na natureza, e aí o papel da ciência, porque esse sistema foi desenvolvido por um instituto lá, né, no Quênia, o papel da ciência em identificar combinações possíveis, funcionais, para resolver problemas concretos. E aí também, esse trabalho começou lá no final dos anos 90, né, em 98 mais ou menos. Deviam ser centenas de agricultores no princípio, tem um gráfico mostrando isso, e 10 anos depois, quase 25 mil agricultores adotando esse sistema, que eram ensinados justamente por agricultores. Né? Então, é isso, são exemplos assim, para nos inspirar e nos estimular, né, e reconhecer a importância de metodologias participativas para fortalecer a agroecologia. E aí, assim, falando mais das metodologias propriamente dita agora, né, assim,
elas podem ser aplicadas em vários contextos diferentes no trabalho com agroecologia. Desde o trabalho de sensibilização e mobilização, né, o trabalho de diagnóstico, trabalho de planejamento de ações em comunidades, de execução, monitoramento e avaliação. Eu ainda gosto de pensar no papel dessas metodologias na formação também. Né? Se a gente pensar que elas podem ser aplicadas, por exemplo, né, o meu trabalho de mestrado foi numa escola família agrícola com jovens técnicos, né, que iam se formar em técnicos em agropecuária. Então, as metodologias participativas, elas cumprem esse papel também de auxiliar na formação, justamente na construção do conhecimento, né, como eu venho falando. E aí, assim, eu não sei como que isso pode ser útil, assim, né, só falando, mas a partir de agora o que eu tinha pensado era apresentar, né, ferramentas, né, metodologias participativas para diferentes fases assim, de execução de um projeto, pensando em projetos em agroecologia. Né? Eu vou falar, não sei se vocês tiverem alguma sugestão, mas o que eu estou pensando é realmente falar algumas ferramentas e tomara que seja útil aí, né, dessa maneira. As imagens aqui, elas poderiam auxiliar. Mas vamos lá. A primeira, pensando assim numa abordagem de construção de um projeto numa comunidade, né, onde se quer conhecer a comunidade, mas ao mesmo tempo também se quer apresentar um pouco do trabalho, né, tem muitas ferramentas participativas, muitas ferramentas, elas cumprem esse papel de conhecer, né, do agente externo, criar laços, eu acho isso importante, de se aproximar com a comunidade, estabelecer uma relação de confiança, né, e de colaboração com eles. Então, eu vejo que essas primeiras ferramentas, elas cumprem muito esse papel. E a primeira, né, que eu apresento aqui, é um mapa da comunidade. Ele é muito legal, assim, né, seria pegar cartolinas, né, papel de parede e pincéis, giz de cera e tal, e fazer um mapa da comunidade onde está trabalhando, né, com diferentes atores, né, mulheres, homens, jovens, e construir o mapa, né, e aí o foco do mapa pode ser de acordo com o objetivo do trabalho, mas assim, mapas de uso da terra, por exemplo, de uso de recursos naturais, eles podem ser bem úteis nesse sentido, né, para que eles próprios apresentem como que se dá, por exemplo, como são as formas de uso e ocupação do solo, como que é feito o manejo de recursos naturais na comunidade, né. Não vou desenvolver muito os exemplos, os detalhes assim de cada ferramenta, mas essa ferramenta, né, eles mesmos vão fazendo, o facilitador geralmente vai falando, né, sugerindo que eles comecem por pontos de referência, geralmente igrejas, escolas, né, uma praça da comunidade, ou um rio, né, um morro. Então, e daí eles vão construindo os ambientes e uma série de perguntas podem ser feitas no intuito de levantar essas informações para o diagnóstico. E aí eu vejo que o mapa ele é até secundário, porque as coisas que se perguntam é que são úteis para que a gente possa compreender o que se passa ali, né? Então, por exemplo, quais as principais culturas cultivadas na comunidade, há quanto tempo elas são cultivadas, como que é feito o preparo do solo, qual que é a ocorrência de pragas e doenças, né? Se há cursos d'água ou não, qual que é a qualidade dessa água, e tantas coisas de interesse, né, da abordagem agroecológica que podem ser desenvolvidas a partir daí. Esse mesmo mapa ele pode ser desenvolvido na propriedade também, né, se tiver o interesse de fazer com algumas propriedades para se ter mais noção da realidade mais de perto, né, dessas pessoas. E aí várias relações, vários aspectos que podem ser abordados, né. A gente pode fazer grupo só de mulheres, só de homens, se for o interesse de ver diferenças de gênero no olhar sobre a paisagem, ou sobre o trabalho na propriedade, né. Então tem vários recortes possíveis, e isso é uma coisa que eu não falei no início, mas que eu acho importante, que as metodologias elas são perfeitamente adaptáveis aos objetivos. Então, assim, é muito importante ter esse direcionamento, né, para que se possa ter as respostas que se quer, fazendo alguns ajustes nas metodologias. Aí eu acho muito interessante, na sequência, feito esse mapa, que ele ainda está só no plano, né, da projeção, né, das ideias ainda, é fazer uma caminhada transversal ou uma travessia
pela comunidade ou pela propriedade, né? Que aí é caminhar com as pessoas, caminhar com as famílias, e identificar com mais, né, porque essa ferramenta ela permite identificar com mais detalhe as informações que são de interesse. Né? Então, o que é o foco do trabalho? É a qualidade do solo, e aí relacionar isso com a cobertura da vegetação. Nós vamos investigar plantas alimentícias não convencionais para, né, contribuir com a melhoria da segurança alimentar das famílias. Vamos buscar identificar plantas de potencial aproveitamento econômico. Então, esse olhar com as pessoas ele é muito rico e permite um tanto de outras coisas mais, né? Tantas, eu chamo assim, né, de leitura ambiental, né? A gente saber, voltando lá para agroecologia como uma tentativa de entender a natureza, é aproveitar essas caminhadas para poder fazer leituras, né? Suscitar perguntas deles também, né? E compreender a forma como eles veem certos processos, certas funções da natureza também. É isso. Eu falei aqui também da linha do tempo, quando se chega numa comunidade, de querer entender eventos mais recentes ou mais antigos também, que possam ser úteis, né, para a gente compreender o estado atual da comunidade em relação a um determinado aspecto que a gente quer trabalhar, né, a condição socioeconômica, por exemplo, das famílias. Pode ter eventos no passado que é importante a gente saber para poder ter uma atuação mais direcionada, né? Então, tem linhas do tempo são úteis para isso. O diagrama de Venn, que ele é bem conhecido, não sei se todos já viram, né? Ele é feito com tarjetas ou cartolinas, né? Recortadas em círculos ou em retângulos. A gente coloca, por exemplo, numa comunidade, coloca no centro de um quadro, de uma parede, a tarjeta da comunidade e pede para eles listarem instituições, associações, grupos, coletivos que têm alguma relação com essa comunidade, né, positiva ou negativa, e que possam ter uma interferência para o trabalho que quer ser desenvolvido. Então, eles vão dizendo, né, a Associação de Agricultores tem uma relação muito próxima com a nossa comunidade. A igreja é uma parceira muito próxima. E conforme esse nível de parceria e proximidade, eles vão colocando essas tarjetas mais próximas ou mais afastadas da tarjeta da comunidade que está centralizada na parede, né? E isso também, mais uma vez, é importante, porque se a gente puder trabalhar em parceria, é muito melhor que seja assim. Né? A gente sempre precisa de um local para reunião, de carro para transporte, de material e tantas coisas mais, né? Tem uma lista que eu coloquei aqui para, né, alguns projetos que trabalham com identificação e resgate e conservação in situ e ex situ da agrobiodiversidade local, né, de variedades locais, de sementes crioulas e tal. Tem alguns materiais a respeito, eu andei até fazendo uns cursos assim a respeito, achei bem interessante, de várias ferramentas assim para poder organizar, listar essa agrobiodiversidade e depois pensar diferentes formas de aproveitamento dessa agrobiodiversidade, né? Então, existe essa ferramenta que é a lista de agrobiodiversidade, que ela cabe muito bem com o encontro de troca de sementes, né? Dentro de uma comunidade. A gente pode se pedir para os agricultores levarem variedades de feijão, de batata, de aipim, apresentarem, e aí, né, a gente sistematizar essa informação, saber a origem desse material, identificar ali quantos daqueles agricultores plantam, qual que é o tamanho das áreas que eles plantam, e aí numa segunda ferramenta, né, que deriva dessa lista da agrobiodiversidade, a gente fazer uma análise classificando em 4 grupos. Variedades que sejam plantadas em grandes áreas, mas por muitas famílias, ou em grandes áreas por poucas, e variedades que são plantadas em pequenas áreas por muitas famílias e em pequenas áreas por poucas famílias. Não sei se deu para vocês organizarem na cabeça de vocês, mas assim, pensando, a gente identifica várias variedades locais, e uma delas é plantadas por muitas famílias em grandes áreas, né? Então, assim, o que eu vi, ainda não apliquei essa ferramenta, né? Mas assim, isso pode apontar para a gente, se muitas pessoas plantam em grandes áreas, a gente pode pensar, a partir desse produto que é local, que tem uma característica local, desenvolver produtos, né, beneficiamento, para poder que agreguem valor, né, como uma coisa
de origem daquele lugar, né? Se fala muito da certificação por origem, né? Dos produtos, pensando então em desenvolvimento de cadeias produtivas, de agregação de valor. Por outro lado, se tem variedades locais que são cultivadas em pequenas áreas e por poucas famílias, é de grande interesse, grande importância a gente evitar que se perca esse patrimônio genético, né, que poucas pessoas plantem em áreas pequenas, é fácil de se perder. Então, a partir disso, a gente pode construir iniciativas para a conservação e multiplicação dessas variedades locais, né. Ainda tem aqui a fortaleza, a matriz fofa, né, que eu vou quero falar assim, um pouco. Eu acho ela muito útil assim, para identificar como ferramenta de planejamento, né? A FOFA, esse é uma sigla, né, que significa fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, ela é útil, a gente pode aplicar essa ferramenta, por exemplo, dentro de um determinado objetivo, dentro do projeto. A gente tem um determinado objetivo, ou uma pergunta, né? Por exemplo, na escola que eu trabalhei, né, no meu mestrado, eu perguntei, né, quais que as condições que a escola apresenta, né, desafios e situações favoráveis para avançar no trabalho com o sistema agroflorestal, né, o que é um empecilho, o que é uma dificuldade, o que favorece, né? A FOFA é exatamente isso, né? Significa a gente identificar as fortalezas, né, o primeiro F aí, que são as coisas favoráveis que são internas, por exemplo, no caso da escola, as oportunidades, que são aspectos favoráveis ao trabalho, só que são do ambiente externo à escola, as fraquezas, que são debilidades internas, e as ameaças, que são aspectos desfavoráveis externos, né? Então isso pode ser listado, eles podem identificar o que é bom e o que não é bom interna e externamente à comunidade, né? E apontar essas fortalezas e essas fraquezas. E isso dá uma discussão muito boa, porque se a gente identifica uma fraqueza, a gente já pensa logo em como superar, né, em como identificar as estratégias de enfrentamento. E aí tem uma outra metodologia que é justamente para priorizar essas estratégias de enfrentamento. Ela é um pouco mais complicada, eu prefiro não falar a respeito dela, para não para não cansar tanto assim também, tá? Mas ela existe. Como priorizar a partir dessa matriz fofa, como que a gente pode encontrar caminhos coletivamente que sejam mais estratégicos, no sentido de aumentar as nossas fortalezas, né? Trabalhar em sintonia com as nossas fortalezas e, ao mesmo tempo, minimizar as ameaças e as fraquezas. E aí, já caminhando mais para o final, né, assim, eu trouxe aqui as visitas de intercâmbio, que são coisas muito importantes, né, muito favoráveis à participação, à troca de informação, né. Pensando aqui no trabalho com sistemas agroflorestais, é muito importante, quando a gente fala, né, de sistemas que introduzem muitas espécies ao mesmo tempo, que trabalham com espécies em diferentes estratos, espécies que se sucedem ao longo do tempo, como que a gente constrói todo esse conhecimento? É um conhecimento delicado. A pessoa que nunca viu isso, ela fica projetando na mente e talvez ela não encontre nada. Então, a gente ir em áreas que já existe essa experiência e conversar com o agricultor, para saber como que faz, como que implanta, o que é de benefício, o que é de dificuldade, é de grande importância, né? E aí, assim, não tem nada mais assim definido no sentido assim de como uma ferramenta específica para planejar as safras, mas tem muitas coisas já escritas, já relatos de experiência, né? Materiais da Embrapa muito bom assim a respeito de planejamento participativo de safra, de construção de desenhos participativos, né, em sistemas agroflorestais, que eu acho que vale a pena olhar, né? E esses desenhos eles podem tanto pensar a implantação, né, a implantação dos sistemas com 1 ano, né, e 2 anos, como a gente pode projetar nesses desenhos como que o sistema vai ser daqui a um tempo, né? E aí, na apresentação aqui tem alguns slides, eu quero pelo menos falar, né, tem alguns materiais que trazem isso de maneira muito legal, assim, que eu recomendo muito a leitura. Tem um PDF lá da Coopera Floresta, é um livro, né, que chama Agroflorestando o Mundo, que traz a experiência de implantação de sistemas agroflorestais
no Paraná e no interior de São Paulo, e traz a experiência do assentamento Mário Lago, lá um assentamento de reforma agrária do MST, lá em Ribeirão Preto, que é muito rico, assim, muito legal de ver o trabalho que eles estão tendo com os agricultores lá de sistematização, né, de implantação de sistemas agroflorestais, adaptando tanto para os sistemas que são totalmente manuais, né, no preparo do solo e no manejo do sistema, como também já desenvolvendo tecnologias para implantação mecanizada e manejo mecanizado de sistemas, né? Então isso é muito importante, é muito legal também. E aí, por fim, eu trouxe assim, um pouco do que eu fiz no meu mestrado, né, trabalhei na Escola Familiar Agrícola Mãe Jovina, lá no interior da Bahia, lá em Rio Barbosa, um lugar que eu tive a oportunidade de trabalhar como educador, e depois eu voltei lá para fazer minha pesquisa de mestrado, onde eu trabalhei com uma série de metodologias participativas, entre elas ferramentas para avaliação da qualidade do solo, uma avaliação participativa da qualidade do solo, e eu trabalhei tanto com professores quanto com os estudantes lá, e né, assim, não tem como muito detalhar as técnicas em si, mas foi bem positivo assim, ter trabalhado lá. A gente aplicou diferentes ferramentas para comparar a qualidade do solo em 3 agroecossistemas diferentes, né, um sistema agroflorestal lá que tinha uns 3, 4 anos, um sistema de palma adensada e uma área degradada. E aí a gente fez coleta de solo, eles fizeram análises, né, participativas e organizaram os dados. A gente criou um gráfico Ameba, radar, né, tem alguns nomes para aqueles mapas, e pudemos comparar o desempenho desses diferentes sistemas, né, e foi muito interessante assim, o tanto de coisa que a gente pôde discutir, de propriedades do solo, de processos de estruturação de solo, várias propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, assim, como uma ferramenta de monitoramento, né, de trabalho, de qualidade do solo, mas também de formação, como eu disse, assim, que são muito importantes. Tem ferramentas assim para avaliar o agroecossistema como um todo, né, eu não vou detalhar aqui mais. E já concluindo, eu quero sugerir mais uma coisa que eu achei legal, que eu aprendi na pesquisa assim, para essa conversa, né, que foi um trabalho da FAO de 2019, que é um compilado, né, assim, é uma ferramenta para avaliação da performance de sistemas agroecológicos, né, desempenho de sistemas agroecológicos, chama TAPE, a sigla, né, dessa metodologia, onde eles descrevem muitas metodologias, não só para avaliar solo, nem agroecossistema, mas para também avaliar a agroecologia nesses campos para além do processo produtivo, né, mas entrando nas relações humanas, nas relações de comercialização, de economia solidária, circular e vários outros benefícios que a gente vê que a agroecologia é capaz de propiciar. E aí, quis só chamar a atenção aqui para uma coisa que esse documento traz e que eu acho muito legal, que assim, a importância de sistematizar as experiências e de utilizar esses métodos participativos para avaliar de maneira ampla, né, como eles estão propondo assim, os impactos da agroecologia, pela necessidade que a gente tem no mundo hoje de cada vez mais, já foi comprovado, mas de cada vez mais comprovar isso diante dos formuladores de política pública, né, para que a gente possa ter mais incentivo e uma condição mais favorável para avançar com a agroecologia. Então a gente precisa dessas ferramentas para poder mostrar esses benefícios, né, de avaliação, né? Estou falando mais aí das metodologias de avaliação da agroecologia, tá? E é isso. Aí eu vou deixar a derradeira sugestão, assim, foi uma metodologia que eu usei lá na escola, que eu achei muito legal, chama Cabeça, Coração, Mãos e Pés, que está num livro, deixa eu ver aqui, que é Caderno de Metodologias, Inspirações e Experimentações na Construção do Conhecimento Agroecológico, que traz várias ferramentas. Eu achei essa ferramenta muito legal como processo de avaliação final, né, de uma intervenção com agroecologia, de um projeto ou de uma oficina, porque ele levanta vários aspectos assim da aprendizagem, que não só o intelectual, do conceito, do técnico, né, mas também levanta os sentimentos, ele investiga, permite que se manifeste, né, avaliem também o que de conhecimento prático, como que o trabalho realizado, ele impulsiona as pessoas a agirem.
E aí eu achei bem válido. Fica aí a sugestão também. É isso, cara. É isso que eu tinha para falar. Eu fico aí à disposição para as perguntas. Tá ok, Sérgio. Foi ótimo. Porque, interessante, né? Mesmo com todo esse problema técnico, deu para entender bastante. E a gente tem algumas perguntas aqui, né? Bom, eu vou começar com algumas minhas, depois eu vou para as perguntas do público, né? E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora de escrever aí no chat para pra que a gente possa, né, fazer as perguntas para o Sérgio. Bom, Sérgio, vamos lá. A primeira pergunta. Todo mundo ajeitou do câmera aqui. A primeira pergunta. Quais os possíveis problemas de não se utilizar a metodologia participativa nos projetos? Nos projetos no geral, né? Os projetos envolvendo a agricultura. Então, eu vou responder essa pergunta pensando reforçando assim as vantagens em se adotar, né? Uhum. Que é justamente eu não digo garantir, mas facilita com que os projetos a serem desenvolvidos, primeiro, eles de fato vão atender a reais necessidades da comunidade onde a gente está propondo o trabalho, né, querendo trabalhar. A gente sabe, né, quem já lida com pesquisa ou já teve experiência de lidar com pesquisa, tem muitas ideias que às vezes surgem né, para desenvolver uma coisa que vem de cima para baixo. E nem sempre dialoga com aquilo de mais necessário que está se propondo, né? Que é realmente necessário das comunidades. Então eu vejo que primeiro é realmente perceber a real necessidade. Outra é realmente se a gente vai trabalhar com pessoas, de ter um envolvimento maior das pessoas, né? Uhum. Mas eu vejo ainda um outro ponto que é assim, se a gente vai trabalhar com agricultores, sabe? São pessoas que estão há gerações no campo, trabalhando, lidando muitas vezes naquele mesmo ambiente, né? Então é uma coisa óbvia que elas têm conhecimentos, né, para também aportar, para nos ensinar também, nós como investigadores, né, aprendizes, eu acho que a gente tem muito a aprender também quando a gente abre um horizonte de troca mesmo, assim, né, com as pessoas com quem a gente está trabalhando. Certeza. Então, aí eu tenho o meu professor orientador, ele comenta, né, que quando a gente não adiciona, né, a metodologia participativa, quando a gente não foca realmente no problema prático, muitas vezes, na minha área, né, muitas vezes a gente acaba descobrindo as curiosidades agronômicas, que é algo que ninguém pesquisou, mas que não tem utilidade prática, né? Ninguém Uhum. fica ali só para documentar, né? Justamente. E a segunda pergunta tem um pouco a ver com a primeira, né? Que seria quais os possíveis entraves, né, de se utilizar e de se praticar, né, a metodologia participativa? Quais seriam os possíveis? Né? Uhum. Então, eu vejo que é um desafio, mas que também pode ser, eu vejo mais como uma virtude, mas às vezes é um desafio, né? Que é justamente assim, aí tem vários manuais de metodologias participativas, de como aplicar, né? Mas assim, eu vejo que um entrave, mas que na verdade é uma coisa para ser ajustada, é, é ajustar justamente essas ferramentas ao contexto em que elas são aplicadas, sabe? Que nem sempre a participação, às vezes ela é no nível que a gente espera, às vezes ela surte o efeito que a gente espera, às vezes o que a gente propõe trabalhando em comunidades, às vezes a gente levanta conflitos que a gente não está ciente que existe, e isso às vezes cria um entrave para o processo, né? E, e às vezes, isso eu acho mais um fator positivo, mas às vezes levanta uma dificuldade, que às vezes a gente, pela avaliação participativa, né, com as pessoas, às vezes a gente vê que o caminho que está sendo tomado e da estratégia que está sendo tomada, ela precisa ser revista, né? Eu não vejo que é um problema, mas eu vejo que não é um entrave, né, como você usou, mas são desafios que podem surgir, mas eu vejo mais como uma virtude para poder se ajustar o projeto para chegar onde se quer, né? Para cumprir com os objetivos que está sendo proposto. Beleza. Bom, a terceira é um pouco complicada. Vamos lá. Como é que as
políticas públicas, né? Como as políticas públicas elas podem promover as metodologias participativas. Rapaz, é um tantinho complicado mesmo, viu? É bastante. É. Mas eu vejo assim que, a princípio, eu não tenho assim um conhecimento prático, vivencial, né, de trabalho para Uhum. experimentar isso. Mas assim, eu vejo que na própria elaboração, formulação de política, sabe? E eu sei que existem instrumentos para isso, né, de audiências públicas, para, enfim, né, tem vários mecanismos aí lá no Poder Legislativo que tem canais para que isso possa ser construído, para formular uma política pública. Eu acho que a primeira coisa é realmente formular políticas que tenham um anseio, assim, né, que possam ter um impacto verdadeiro, assim, sobre a vida das pessoas, né? Não sei te dizer que instrumentos são esses, como que isso pode ser feito, mas com certeza, assim, a consulta a organizações sociais, né? A entidades sociais, né? A sociedade civil organizada, as entidades de classe, associações, sindicatos, né? Eu vejo que tudo isso é importante para dar legitimidade para esse processo. Então, o que eu vejo é diálogo. Eu penso muito na agroecologia como uma ciência de diálogo mesmo, assim, uma prática do diálogo. E nessas instâncias também. Certo. Nesse caso aqui na pergunta foi só um elogio, né, da Maraíse Almeida. Ela diz, né, que mandou um abraço para você, a Escola Família Agrícola. Ela agradece pela sua contribuição e carinho pela instituição. Ela mandou aqui para Legal, você. Maria é uma amiga querida. É aniversário dela hoje, eu vim saber há pouco tempo, pouca hora. Um abraço para ela. A próxima pergunta é da Olimpíada do Meio Ambiente. Sérgio, você falou da importância de ter metodologias adaptáveis aos objetivos. Como foi para você nas suas pesquisas? Acho que a gente que está fazendo agora passa por algumas dificuldades nessa questão. Uhum. Esse eu vejo que assim, volta um pouco na pergunta do entrave, né? Tem coisas que não são simples, porque justamente como cada objetivo é um, como cada contexto é um, o pesquisador ele tem que se debruçar mesmo assim e pensar o que que ele precisa, que perguntas que ele precisa responder para identificar as metodologias que ele tem que usar, né? Eu na minha pesquisa, assim, isso a leitura, claro que auxilia nisso, né? Quanto mais a gente souber buscar se formar e ter experiências de aplicação dessas metodologias, melhor. Mas assim, eu mesmo tive que inventar algumas na minha, graças a Deus que chegava assim, esse pensamento, ó, isso aqui é bom, eu preciso responder A isso, aí iluminação. vem umas vozes aí Uhum. clarear, mas isso é muito importante. Uma coisa que me auxiliou muito a desenvolver foram algumas estratégias, né, assim, que chegaram, foi realmente pensar nas perguntas que eu quero responder, sabe? Sim. Porque às vezes o que a gente está precisando, às vezes até tem escrito, mas até a gente ter acesso a isso, às vezes pode demorar, mas é de ter claros as propostas, né, da pesquisa, as perguntas que precisam ser respondidas, porque a metodologia é isso, né? É o que a gente faz para responder aquilo que a gente quer. Então, eu penso que é ter uma clareza boa assim nas perguntas para poder alcançar. Mas isso é um desafio mesmo. Com certeza. E é um lado interessante. Ok. O Gregory Granato, ele perguntou, muito legal esse exemplo do sistema push and pull. Tem alguma recomendação de leitura sobre isso? Rapaz, tem muita coisa escrita a respeito disso aí. Eu não sei dizer, assim, não sei falar agora. Eu tenho alguns artigos aqui que falam disso. É só procurar. Tem outros campos aí de conhecimento que usam esse mesmo termo, né? Mas você coloca push and pull, África, Quênia, tem muita coisa para falar desse histórico, de como que é o funcionamento, né, eu falei de alguns papéis ali, mas só tem algumas funções ecológicas ali que cada planta ali desempenha que é bem interessante como exemplo, assim. Bom, tem mais uma outra aqui, é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Agroecologia, da UFERSA. Ele pergunta, né? Eles, no caso. Acho que, como fundamento, continua sendo muito essencial a extensão ou a comunicação, de Paulo Freire. Lá compreendemos que o diálogo é a única possibilidade de um trabalho transformador.
É isso, é uma leitura obrigatória, né, para quem vai fazer. O meu mesmo passei por esse livrinho aí algumas vezes. É isso, né? Ele quebra, ele chama a nossa atenção muito para ser realmente um agente do diálogo, de promoção do diálogo, da comunicação, né? De criar um canal comum ali de troca entre as pessoas e não ser aquele que leva o conhecimento, né? Então vejo que é uma postura que a gente tem que ter mesmo para e assim, e aí ao mesmo tempo eu vejo também de ter um cuidado de não ser aquele, não posso falar nada, não, porque, né, como cientista, como pesquisador, porque o conhecimento é dos agricultores, mas a gente também tem nosso papel, né, nessa troca, tem nosso, pode dar nossa contribuição nesse caminho, mas sabendo também que do outro lado tem pessoas que constroem conhecimento, que constroem seus saberes e que podem, e que de fato nos auxiliam muito nesse trabalho, né, da construção da agroecologia. Sim, isso. Bom, o Gregory fez uma outra pergunta. Metodologia TEMP, eu acho que ele quer saber mais a definição. Ele não perguntou além disso. Metodologia o quê, né? Tem TEMP. TEMP? Eu também não TE? entendi a pergunta. Ah, o Talvez. tape. É o É, tape. exatamente, é o tape agora. Ah, tá, que eu falei lá, né? Então, o Isso. tape, não chega a ser nenhuma metodologia, ele é um conjunto, né, de vários. É uma ferramenta, assim, o nome do documento é uma ferramenta, né? O T do tape é essa ferramenta de avaliação de desempenho agroecológico. Eles propõem, é um documento lá, como eu falei, né, da FAO de 2019, eles propõem 4 passos, assim, para caracterizar na agroecologia, fornecer informações que, como eu falei lá, que possam subsidiar, possam unificar melhor os dados de agroecologia que se tem. Né? Eles justificam assim, a importância de desenvolver essas metodologias que podem ser aplicadas em todos os lugares, como uma forma de, justamente, porque cada contexto é cada realidade é uma, né, são muitas as particularidades, né, quando a gente aprofunda o olhar em agroecologia, mas como que a gente dá uma unidade maior para essas, né, para os resultados de cada intervenção, né, para a gente dar força ao movimento. Então essa ferramenta, né, esse tape é justamente uma busca, né, de condensar várias estratégias e ferramentas participativas de avaliação para que a gente possa, assim, numa escala mais ampla, Uhum. poder ter uma avaliação mais precisa assim da agroecologia. Não Ok. sei se eu me fiz entender, não sei se ficou claro aí. É porque também quando a gente escuta pela primeira vez, ele realmente fica um pouco abstrato, né? A gente tem que procurar depois uma leitura para entender melhor. Uhum, Mas, mas deu para entender com certeza. uhum. Ainda mais que foi explicado 2 vezes agora. Bom, eu acho que acabaram as perguntas, então acho que a gente já pode ir para o encerramento, né? Então, eu, em nome do Café Agroecologia, né, eu agradeço a sua presença, né, a sua disposição e a perseverança aqui de tentar se adequar à modalidade do Instagram. Tá? Eu agradeço a todos também, todos os ouvintes, né, o pessoal que ficou até agora, especialmente o pessoal que ficou até agora. E esse foi o Café com Agroecologia de número 73. Né? Quem não segue a gente no Instagram, por favor, né, só seguir, que todo mês a gente está promovendo uma live. Né? Então, a gente se vê no mês que vem. Obrigado novamente, Sérgio. Obrigado, pessoal, que ficou até agora. Obrigado, Carla, pela ajuda, né, como apoiadora, senão eu estaria perdido aqui, procurando pergunta enquanto estou prestando atenção. E é isso, gente. Esse foi o Café com Agroecologia número 73. Uma boa noite a todos. Fiquem bem, com saúde. É isso. Boa noite, galera. Até mais. Aí agora, Sérgio, já que terminou, eu só vou ficar com a live para ver se ela ultrapassa 1 hora, tá?
Mas se você quiser, você pode sair. É para a Tá. gente ver uma nova atualização do Instagram, que a gente não tem certeza se pode ou não passar de uma hora, né? A gente está esse receio, né, de a gente alongar um pouco e do nada o Instagram cortar a gente. Entendi. Mas passou? A gente passou de uma hora de quando Não, começou a não, gravar? não. Não, não, Ah, não. Você estava falando aí, eu tava. A Carla estava me auxiliando no tempo, né? Então, qualquer aham, coisa, eu ia te avisar, falta 10 minutos, falta 5 minutos. tá. Mas foi tudo ótimo. Beleza, mano. Ô, valeu demais. Nossa, mas foi Eu tava meio ótimo, que foi suando ótimo, frio sim. aqui no início, mas Hum? eu tava meio que suando frio aqui no início, não tava enxergando Nossa, nada aqui. nossa. É bom que deu E era um certo. problema, e era simples o problema, né? Era. Difícil foi só identificar, mas depois rolou. Exatamente, tava todo momento na nossa frente. Literalmente, né? Tava todo momento na nossa frente. É. Mas isso, mano, muito grato aí, viu, cara? Que isso. Obrigado Tamo você junto. pela disposição. Valeu mesmo. Um abraço pra você aí. Valeu. Até mais. Até mais. Gente, para quem tá achando estranho que eu ainda tô aqui, é porque eu tô vendo se a live do Instagram vai cortar com uma hora, né? Eu tava escutando que a atualização ia passar de uma hora. E caso isso aconteça, vai ser melhor para a equipe, né, do Café Agroecologia se programar em relação ao tempo. Por isso que ainda está a live ligada. A live ao vivo, perdão.